Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 73 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem do ano passado, do Enem 2019, que trata de modelos atômicos. Então a questão ela traz alguns aspectos do modelo atômico de Dalton e pergunta para você qual deles ainda é válido, né? Ainda está presente no modelo atômico atual. Né? Qual desses aspectos ainda é considerado correto cientificamente? Bom, para resolver ela, eu vou fazer uma revisão rapidinha aqui de quais foram os principais modelos atômicos que surgiram ao longo da história da ciência e qual é o modelo atômico aceito atualmente, certo? Bom, o primeiro modelo atômico é justamente o modelo de Dalton, em que ele supõe o átomo como uma esfera indivisível, maciça. Então, para o Dalton, os átomos de cada elemento eram como se fossem umas pequenas bolinhas que são indivisíveis, maciças e todas iguais em massa para qualquer elemento. Então, todos os átomos de um mesmo elemento tinham sempre a mesma massa, nesse modelo atômico. Descoberta a natureza elétrica da matéria, o Thomson considerou essa propriedade, né, essa questão da matéria ter natureza elétrica em seu modelo atômico. Então, o modelo atômico de Thomson ele era composto por uma massa positiva, onde elétrons de carga negativa ficavam incrustados nessa massa positiva, igualmente espaçados, de forma a neutralizar o átomo no seu estado neutro. Né? A matéria ela tinha caráter elétrico? Tinha, só que o átomo tinha que ser estável, ele tinha que ser neutro no seu estado normal. Então, você tinha a mesma quantidade de carga, positiva e negativa, e nesse modelo atômico dele, você poderia retirar elétrons ou colocar elétrons na matéria. Então, os elétrons poderiam ser trocados e eles ficavam ali presos, incrustados nessa massa positiva. Inclusive, esse modelo é chamado de pudim de passas, que é como se fosse uma espécie de, sei lá, panetone, em que a massa do panetone seria a parte positiva e as passas, ou as frutas cristalizadas, as gotas de chocolate, o que você preferir, seriam os elétrons aqui. Depois de alguns experimentos, Rutherford supôs um novo modelo atômico, em que a parte positiva desse átomo não estava mais espalhada em toda a sua massa, em todo o seu volume ocupado, e sim, ela estava concentrada em um ponto minúsculo no centro desse átomo, e os elétrons, que são a parte negativa, já descobertos por Thomson, ficavam em volta aqui desse núcleo positivo, numa região que ele chamou de eletrosfera. Então, no modelo de Rutherford, você tem essa situação aqui, ó. Núcleo positivo e elétrons negativos na eletrosfera. Nesse modelo, o núcleo do átomo ele concentra toda a carga positiva e concentra também praticamente toda a massa desse átomo. Então, ele é um núcleo muito denso, ele é pequeno, mas concentra toda a massa dele. Os elétrons contribuem muito pouco para a massa do átomo no geral, eles são muito levinhos. Pouco tempo depois, o modelo de Rutherford foi aprimorado com os estudos de Rutherford e Bohr, que resolveram um problema grave aqui do modelo de Rutherford, que era a questão da atração, né, de positivo por negativo, que atrairia os elétrons para o núcleo. Então, pouco tempo depois, Bohr e Rutherford publicaram alguns postulados que colocavam os elétrons em níveis de energia determinados, pré-estabelecidos aqui no átomo. Então, resolvia o problema de atração positiva e negativa. Os elétrons não podiam cair no núcleo, porque eles só podem ter alguns níveis de energia específicos, e a energia que
corresponde à energia do núcleo, não é permitida pela natureza. Então, o modelo de Bohr-Rutherford, você tem níveis de energia determinados. Bom, e atualmente o modelo atômico é uma mistura de várias pequenas descobertas, mas descobertas importantes ao longo aí do século passado. Então, no modelo atual, a gente sabe que no núcleo não estão localizados só uma massa positiva, não tem só uma massa positiva no núcleo. Você tem partículas positivas, que são os prótons, juntamente de partículas neutras, que são os nêutrons, e os elétrons estão aqui em volta em níveis de energia determinados, como é no modelo lá de Bohr. E o modelo atual, por conta dessa diferenciação no núcleo entre prótons e nêutrons, você pode ter átomos diferentes de um mesmo elemento, que são os isótopos. Átomos de um mesmo elemento, ou seja, com a mesma quantidade de prótons, é a quantidade de prótons que define que elemento é, que determina que elemento ser, só que com massas diferentes, por conta da diferente quantidade de nêutrons. Por exemplo, você tem os isótopos carbono 12 e carbono 14. Então, são dois carbonos, ou seja, dois átomos com 6 prótons, de número atômico 6, mas que têm diferentes quantidades de nêutrons. No carbono 12 você tem também 6 nêutrons, e a soma da quantidade de prótons mais nêutrons dá a massa, concentra toda a massa do meu átomo. Então aqui você tem 6 prótons e 6 nêutrons. E no carbono 14 você tem 6 prótons, porque é o número de prótons que define o elemento, que se trata do carbono, mas você tem 8 nêutrons. Então essa é uma questão do modelo atômico atual que veio com a descoberta do nêutron e essa diferenciação de partículas positivas e nêutrons lá no núcleo do meu átomo. Sabendo de tudo isso, vamos dar uma lida na questão, ver o que ela está perguntando para a gente resolvê-la. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. É o que a gente viu. No modelo de Dalton, o átomo era indivisível. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Então, todos os átomos de um elemento químico são idênticos. Também faz parte do modelo atômico de Dalton. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas relações químicas mantêm suas identidades. E número 5, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, que foi o Thomson, a composição e organização do átomo, que foi o modelo de Rutherford e Bohr, principalmente Rutherford, e a quantização da energia no modelo atômico, que foi com o modelo de Bohr em diante. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto?
Então vamos dar uma olhada nos postulados e ver qual que ainda vale para o modelo atual. Átomos indivisíveis? Não. No modelo atual, o átomo pode perder ou ganhar elétrons. Inclusive, você pode dividir até o núcleo dele numa fissão nuclear. Então, não, os átomos não são indivisíveis no modelo atual. Número 2. Os átomos de um elemento químico são idênticos. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos. Também não vale. Como a gente viu, você tem isótopos, que são átomos de um mesmo elemento químico, mas que são diferentes porque têm diferentes números de nêutrons e, portanto, massas diferentes. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Bom, isso daqui também não é válido. Por quê? O que difere os elementos químicos, diferentes elementos químicos têm diferentes números de prótons, números atômicos, não diferentes massas. Existem os isóbaros. Isóbaros são dois átomos que têm o mesmo número de massa. Por exemplo, o carbono 14, que é o isótopo do carbono 12, e o nitrogênio. O número atômico do carbono 14 é 6, ele tem 6 prótons, e o nitrogênio é 7, ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. Então, o número de massa dos dois aqui é o mesmo, 14. Então, são isóbaros. Então, eles são diferentes elementos, mas que têm a mesma massa. Então, essa afirmativa 3 não faz sentido. O que difere os elementos químicos entre si é o número de prótons, é o número atômico, não a massa. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Nas reações químicas mantêm suas identidades? Sim, essa aqui está certa, só que a primeira parte é errada. Os átomos não são indestrutíveis. Defina destruir um átomo. Quando você parte, você destrói esse átomo? De certa forma, sim. Por exemplo, numa fissão nuclear, que é a quebra de um núcleo de um átomo, quando ele é bombardeado por nêutrons, você tinha no início um átomo de urânio, por exemplo, que tem uma certa quantidade de prótons e nêutrons, e no final você vai ter outros elementos. Então, aquele átomo de urânio não existe mais. Você vai ter outros elementos, plutônio e tudo mais. Então, os átomos não são indestrutíveis atualmente. Você consegue meio que dividir eles aqui, usando, por exemplo, a fissão nuclear. Então, essa também não pode ser. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Isso ainda é verdadeiro. Isso aqui é o processo de uma reação química. Numa reação, por exemplo, vamos fazer uma reação de combustão do metano, CH4 mais O2, formando CO2 e água. Então, nessa reação aqui, o que está acontecendo? Você tem um carbono ligado a hidrogênios reagindo com o oxigênio. O oxigênio, na combustão, ele entra no lugar do hidrogênio, se liga ao carbono para formar o CO2 e se liga aos hidrogênios do CH4 para formar água. Então, uma reação química nada mais é do que um rearranjo de átomos, das ligações entre átomos de elementos diferentes. Então, isso é uma reação química e é isso que ele está falando aqui, que eles se combinam, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Tá, e esse rearranjo ele obedece a algumas proporções, de números inteiros. Então, aqui, se a gente balancear essa equação química, a gente vai obter o seguinte. Vamos balancear ela por tentativas. Lei do macho. Primeiros metais, carbono, hidrogênio e oxigênio.
Então, nós temos um carbono, hidrogênios temos 4 e 4 do lado de cá. E oxigênios nós temos 2 com 2, 4. Então, 2O2. Então, essa proporção aqui é definida. Ó, um átomo ou 1 mol de átomos de CH4 reage com 2 mols de átomos ou 2 átomos de O2 para formar 1 mol de CO2 e mais 2 mols de água ou 2 moléculas de água. Tá? Então, essas proporções aqui são definidas. Portanto, a nossa resposta é a letra E. Só o postulado número 5 ainda é válido, que se trata das reações químicas. Então, pessoal, essa é uma questão do Enem do ano passado de Química que exigia que você conhecesse bem o modelo atual. A gente nem precisava conhecer muito bem esses modelos intermediários aqui, não, de Thomson, Rutherford, Bohr, mas é sempre bom saber essas coisas, porque ele pode te cobrar coisas desse tipo. Tá? Esses modelos aqui não são impossíveis de aparecer na prova, não. Então você tinha que saber quais são as propriedades, né, como que funciona o modelo atômico atual, para ver quais dessas características aqui que estavam presentes lá no modelo de Bohr eram ainda válidas. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também estão estudando para o Enem. E a gente se vê amanhã na nossa próxima aula. Até e tchau, tchau!